Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e a gente está aqui com mais um episódio do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre o espaço geográfico. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, que ajudam a gente a entender melhor a formação do espaço geográfico. Vamos falar de lugar, território, paisagem, além de tentar conceituar espaço geográfico para vocês. Vamos nessa? Bem, primeira coisa, fazer uma pergunta, algumas perguntas, Você conhece bem, conhece bastante o lugar onde você mora? Conhece, ou pelo menos já viu, pela televisão, algumas das paisagens da sua região, das belezas naturais da sua região? Já viu se tem algum rio, algum morro, que está presente ali no lugar, no espaço onde você mora? Quando você pensa na expressão espaço, quando você escuta essa expressão, o que vem à cabeça, Pensa no espaço natural, pensa no espaço das cidades, por exemplo, Você pensa em que exatamente? Provavelmente, a maioria talvez nunca tenha nem pensado nisso, mas nós estamos aqui para isso, para lançar ideias, para fazer com que você de repente comece a pensar em coisas que talvez, quem sabe, de repente você nunca tenha pensado antes. Para entender melhor essas questões, a gente precisa ampliar um pouco mais essa nossa visão, Então a gente vai estudar, vamos falar um pouco aqui sobre 4 conceitos básicos na geografia, como eu falei, O espaço geográfico, o lugar, a paisagem e o território. Começando com o espaço geográfico, Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a geografia é a ciência que estuda a superfície da Terra. Ela descreve e analisa como os fenômenos físicos, biológicos e humanos variam no espaço. Para dar conta disso tudo, é necessário percorrer e medir e estudar o território. Então, dessa forma, para a gente compreender melhor a geografia, a gente precisa mostrar que ela é uma ciência que constrói e reconstrói o espaço. E aí, a outra pergunta, seria o homem responsável pelas mudanças que ocorrem no espaço geográfico? Deixo para vocês pensarem um pouco, mas a gente poderia afirmar que o espaço geográfico é o resultado de um processo histórico que, com o passar do tempo, sofreu e ainda sofre alterações que vão construindo e vão moldando as suas características. O espaço está sempre, o tempo inteiro, constante a transformação do espaço. Ele é mutável, ele é caracterizado por uma infinidade de fenômenos que se transformam permanentemente, especialmente a partir das atividades humanas. A paisagem, A construção desses conceitos em geografia ajuda a gente a entender, contribuem com a gente, para a gente pensar o espaço de uma maneira mais totalizadora. Para isso é necessário que a gente procure observar como o passado influencia no presente. É muito importante que a gente consiga reconhecer os diferentes processos históricos que são produzidos aí ao longo do tempo, para que a gente consiga compreender o espaço como resultado de mudanças que ocorreram nas relações e nas transformações sociais, econômicas, culturais, políticas, que aconteceram em diferentes escalas, na escala local, na escala regional, na escala nacional e na escala global. Então, assim, a paisagem ela surge como uma materialização do espaço geográfico que pode ser compreendida como uma forma visível do espaço. A paisagem ela pode ser percebida pelo movimento, pelas formas, pelas cores, pelos sons, a emoção,
trabalho, a cultura que as sociedades desenvolveram e desenvolvem no espaço geográfico. A paisagem ela surge da percepção criada como produto da dinâmica das transformações das sociedades, sendo uma realidade visível resultante de fatores naturais e sociais que ocorreram ao longo do tempo. A gente pode dizer que a paisagem é uma realidade estática, pois ela nos permite caracterizar determinados períodos de tempo, mas ela sofre transformações que ocorrem, e essas transformações que ocorrem já dizem a respeito ao espaço geográfico. É a mesma coisa quando a gente pergunta para alguém assim: você viveu a vida inteira no mesmo lugar? Quando você era criança, como é que era naquele espaço? Como é que era a paisagem? Não tinha tantos carros, não tinha tantos prédios, a rua não era asfaltada. Hoje em dia já é. Então a gente observa o quê? Que a paisagem ela é sim resultado de uma série de processos históricos que a vão transformando. Tá certo? Conforme o tempo vai passando, a urbanização vai aumentando e aquele espaço ele vai se transformando. A paisagem ela pode ser dividida, pode ser classificada em dois tipos. A paisagem natural e a paisagem geográfica ou cultural, tanto faz. Mas, de alguma forma, a gente vai ter na paisagem natural a maior parte ou a totalidade de elementos naturais, como rios, florestas, montanhas, escarpas, chapadas, com muito pouca ou ausência de atuação humana. Já a paisagem cultural, a paisagem geográfica, ela vai estar associada diretamente à questão da transformação do espaço pelo homem. Como o exemplo que eu acabei de falar aqui do lugar onde a gente nasceu, do lugar onde a gente vive, de uma pessoa que vive a vida inteira no mesmo lugar, no mesmo espaço. Ela vai observar a variação, a modificação da paisagem, a evolução da paisagem ao longo do ano, ao longo da vida, E essa evolução, ela é resultado da ação humana o tempo inteiro. Então a gente pode dizer que efetivamente a paisagem é a parte visível do espaço e pode ser sim caracterizada como um conjunto de técnicas que o homem utilizou para transformar o seu espaço geográfico. Quanto mais transformada é essa natureza, mais elementos culturais vão se destacar. O inverso também acontece. Existem regiões em que os elementos naturais ainda têm predominância, como as áreas mais intocadas, como a gente falou aqui. Então, o que a gente pode trabalhar? Os elementos, as técnicas e os objetos formam a paisagem. Eles retratam, sim, as relações sociais dos diferentes períodos históricos que modificaram essa paisagem. O território, O território, ele está muito relacionado às relações de poder que são construídas no espaço. Nos dias atuais, a gente pode entender que a associação do espaço geográfico é feita a partir das relações de poder, que é onde a gente tem alguém que domina ou influencia, ou um grupo que domina ou influencia uma área. Por exemplo, o seu território pode ser o seu computador, que é aquela área que você está dominando. Pode ser que você está lendo. Pode ser o celular que você está usando, o seu quarto, tem ali objetos, você tem o domínio, de repente a sua casa. Então, a gente observando essa relação de poder e de identificação, de identidade com o espaço, a gente tem ali a formação de um território. Tá? Apesar de sabermos que o território ele não tem apenas essa conotação, ele também pode estar sendo expressado na forma do território nacional. Território nacional é a área de um país. E aí você tem o governo central que detém o domínio dessa área. E aí você tem a formação de um território. A gente tem também
a questão da territorialidade. Né? E o que seria territorialidade? Seriam os agentes políticos, econômicos e sociais que atuam no território interferindo nesse espaço geográfico. Ela pode ser manifestada em escala local, regional, nacional e talvez até mesmo em escala mundial, né? Que varia de acordo com as relações de poder que ali vão se exprimir. Tá? Então, reforçando, né? O território ele é definido e delimitado pelas relações de poder, enquanto a territorialidade é a relação entre as forças que atuam nesse espaço geográfico, né, referindo-se a projetos e práticas desses agentes. Né. Então, o território ele pode ser considerado como delimitação das relações de poder e domínio de parcelas do espaço geográfico. Ele pode ser apropriado de maneira cultural, política e econômica. Para fechar, a gente vai falar um pouquinho do lugar, né? E a definição do lugar, ela está muito relacionada, né, ao espaço próximo da gente, né? O lugar é a dimensão do mundo vivido, das experiências diárias das pessoas. Né? O que é um lugar para você pode não ser um lugar para o outro. Né? A sua casa pode ser um lugar para você, que é um lugar em que você tem uma afetividade, tem uma identidade ali, mas para uma pessoa que não te conhece, a sua casa não é um lugar. Então, o conceito de lugar está muito relacionado a essa questão da afetividade e da identidade que a gente constrói no espaço. Né? O lugar ele representa algo fechado, pois ele vem carregado de significados, né? E de um sentimento de pertencimento para quem o vive. Né? Outra coisa importante também é que no lugar a gente encontra um espaço carregado de valores simbólicos, né, que possuem importância histórico-cultural para cada pessoa e para a coletividade. Então, pode haver espaços que são lugares para coletivos de pessoas. Né? É no lugar que as pessoas manifestam as suas preferências, né, por meio das relações, que podem ser subjetivas, né, construindo identidades afetivas e seus valores. Né? É no lugar que a gente encontra a interação entre o local, o regional e o mundial até. Né? É no lugar onde a gente realiza as nossas ações, né? Esse espaço mais próximo. Né? E onde a gente pode efetivamente sentir as modificações que ocorrem no espaço geográfico. A partir do lugar a gente pode dimensionar ou até mesmo imaginar, né, as mudanças que ocorrem nesse espaço em escalas mais amplas. Né? Por exemplo, é nos grandes centros que a gente sente problemas ambientais ocasionados pela poluição. Nos lugares semiáridos é que a gente vai sentir a diminuição das chuvas, em outros lugares é que talvez a gente sinta a necessidade de um planejamento para evitar a ocupação de encostas de forma desordenada. Tá? Então, o espaço, dessa forma, ela é uma porção o lugar, é uma porção do espaço em que a gente percebe essa integração entre essas diferentes escalas geográficas. Dentro de uma paisagem pode haver uma infinidade de lugares, por exemplo. Ok, pessoal, então a gente vai chegando aqui no final dessa breve explicação aqui sobre esses 4 conceitos geográficos que são muito importantes para que a gente consiga entender melhor o espaço geográfico. Espero que, como sempre, espero que tenha ajudado, e eu espero também que quem puder, quem quiser, mande o feedback para que a gente consiga continuar sempre fazendo alguma coisa diferente. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui hoje no Podgel e até o próximo episódio.